Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Geiciane Natália da Silva Borges, sou aluna do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga, e hoje estou aqui para apresentar para vocês sobre um trabalho desenvolvido no ano de 2021, intitulado por Influência do fluxo de potência reverso na curva QV, causado por geradores eólicos em sistema de distribuição de energia elétrica. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Renan Souza Moura e co-orientado pelo professor Dr. Christian Adolfo Alves. Aqui tem um sumário apresentando brevemente os tópicos que serão abordados nessa apresentação e serão eles: a motivação, o resumo, introdução, materiais e os métodos utilizados, os resultados obtidos, conclusão e as referências. A motivação para a execução desse trabalho era analisar o comportamento da curva QV com a inserção de geradores eólicos e painéis fotovoltaicos, analisar como os valores das margens de potência reativa afetam a curva QV. A curva QV que é a análise da tensão em função da potência reativa. Esse projeto de pesquisa analisou a influência de geradores eólicos em painéis fotovoltaicos na curva QV, que é uma ferramenta muito utilizada em estudos de estabilidade de tensão, que é também uma área muito importante do sistema elétrico de potência. Para que esse estudo fosse realizado, simulações computacionais foram executadas em um sistema teste de distribuição de energia elétrica padronizado pelo I3E, e essas simulações foram feitas através do software MATLAB e foram considerados alguns valores de potência eólica e potência gerada pelo painel fotovoltaico. E é possível afirmar já de antemão que o comportamento da margem da curva QV teve valor distinto para os dois casos. Qualquer sistema elétrico de potência está sujeito a distúrbios que alterem o seu ponto operativo. A área de estudo responsável por analisar esse comportamento é a estabilidade de tensão. Como eu falei para vocês, é um ponto importante, uma área muito importante do sistema elétrico, e uma das ferramentas mais utilizadas neste estudo de estabilidade é a curva QV, que está representada logo a seguir. Essa curva relaciona o nível de tensão e a sua respectiva potência reativa, sendo formada por sucessivos cálculos de fluxo de potência através do método iterativo. Na figura 3, a gente tem uma curva QV genérica com pontos importantes: a tensão terminal no eixo X, potência reativa no eixo Y, e aqui dois pontos aleatórios representados, o ponto A e o ponto B. A gente tem para o ponto B, na região estável, que na medida em que a tensão aumenta, a gente tem a diminuição da potência reativa. O limiar de estabilidade é onde a gente tem essa mudança de região, de instável para estável. E o ponto B, ele é consequentemente o aumento da tensão com o aumento da potência. Então, a gente tem essas duas regiões e o limiar de estabilidade, que é um ponto muito importante dessa curva. Com a figura 4, é possível identificar, a partir desse limiar de estabilidade, as margens de potência reativa da curva, sendo ela positiva quando está sobre o eixo X e no eixo Y positivo, ou abaixo do eixo Y negativo. Esse projeto de pesquisa pretendia desenvolver simulações em sistema de distribuição, buscando entender a influência desses geradores quando instalados no sistema elétrico de potência, e analisar as margens de potência reativa da curva QV. Ou seja, com isso foram traçadas as curvas QV sem e com a presença dos geradores eólicos. E eu já posso antecipar para vocês que os valores de potência fornecida pelos geradores eólicos irão interferir nas margens de potência reativa da curva QV. Aqui os materiais e os métodos utilizados foram baseados no sistema de distribuição de 4 barramentos do I3E, e primeiro foi feita a modelagem trifásica do sistema, posteriormente o cálculo do fluxo de potência, em terceiro foi feito o cálculo da curva QV com a presença do gerador eólico,
E em quarto, o cálculo da curva QV com a presença de painel fotovoltaico. Na figura 5, a gente tem uma curva QV para o sistema de 4 barramentos, sem a presença do gerador eólico ou painel fotovoltaico. E através de uma análise de sensibilidade de tensão e potência reativa, indica que a região de operação é instável, mas apresenta margens positivas de potência reativa. A seguir, eu vou apresentar para vocês duas tabelas, a tabela 1, que considera a presença do gerador eólico, e a tabela 2, que apresenta a presença do painel fotovoltaico. E para a modelagem do painel fotovoltaico, foi considerado os mesmos valores de potência do gerador eólico, porém, o painel fotovoltaico opera com fator de potência unitário. Aqui na tabela 1, é possível observar que para as três fases, fase A, fase B e fase C, existem valores de margem de potência negativos. E isso eu posso antecipar para vocês que o gerador eólico ele absorve potência do sistema elétrico. E para os valores pesquisados, calculados, de menos 10 kW a 1.720 kW, foram também calculados para o painel fotovoltaico. E aqui a gente tem a mesma análise da fase A, fase B e fase C, utilizando os mesmos valores, né, de menos 10 kW a menos 1.720 kW. Porém, já é possível observar que as margens de potência reativa com a presença do painel fotovoltaico é positiva. Como eu já antecipei para vocês, isso da margem ser positiva ou negativa está diretamente ligado se o sistema está consumindo ou injetando potência reativa no sistema. O gerador eólico, quando ele é adicionado ao sistema elétrico, ele absorve potência reativa, o que faz com que a sua margem de potência seja negativa. E para a presença do painel fotovoltaico, a gente tem os valores de margem de potência reativa positivos, porque ele fornece potência ativa para o sistema. Por isso se dá a diferença entre os dois, e é bacana lembrar que o gerador eólico e o painel fotovoltaico têm comportamentos distintos e o painel fotovoltaico opera com fator unitário. Aqui estão as nossas referências. E no mais, muito obrigada.